Mas vamos falar ainda um pouco mais aqui dessa investigação, porque o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, foi o segundo réu a falar. Agonei Moraes, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, voltou a negar qualquer encontro ou reunião com militares para tratar de um suposto golpe. Eu não fazia assessoramento jurídico do presidente da República. O senhor nunca participou de uma reunião com o presidente onde esse assunto foi tratado? Nem com o presidente, com todo respeito, eu já adianto um pouquinho, eu vi nos autos aí que disseram que eu participei em reunião com os comandantes, eu nunca participei em reunião com os comandantes de força para tratar desse tipo de assunto e nem nenhum outro tipo de assunto. Não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Questionado sobre uma reunião ocorrida em julho de 2022, em que um ex-ministro da Justiça associava o PT à facção criminosa PCC, Alexandre de Moraes foi surpreendido. Anderson Torres afirmou que a fala foi baseada na delação de Marcos Valério, publicada em 2 grandes veículos de imprensa. Das duas, uma. Ou o senhor tinha esses elementos, e aí tinha que tomar uma providência como ministro da Justiça, que não houve, ou o senhor não tinha esses elementos e aí contribuía com o núcleo de desinformação. Em que contexto foi dito isso, doutor Anderson? Ministro, a reunião foi no dia 5 de julho de 2022. 5 de julho de 2022, às vésperas da eleição. Sim, no dia 1º de julho de 2022, ministro, 4 dias antes, e no dia 2 de julho do mesmo ano, 3 dias antes, saíram essas 2 matérias aqui, ministro, que eu até trouxe. Uma matéria da Veja e uma da CNN. O título de uma: Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. A outra: em suposta delação, Marcos Valério em delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. Jorge Serrão, então tá aí 2 trechos do depoimento que aconteceu ontem, e é importante, a gente chama a atenção aqui, Serrão, porque nós estamos falando de uma acusação muito grave que vem sendo feita à direita e ao Bolsonaro e aos bolsonaristas ali em torno dele de golpe de Estado. Tudo isso baseando-se em absolutamente nada, não há documento, não há a minuta do golpe que eles tanto mencionam, por isso que ele fala aí, o Anderson, em relação à minuta do Google. O documento simplesmente não existe. E a gente precisa lembrar que o Anderson Torres foi uma das grandes vítimas morais dessa história toda. Ele foi o primeiro a ser preso, se lembram? Houve uma revista na casa dele. Ele estava nos Estados Unidos, com a família, na Disney, de férias, como secretário de Segurança do Distrito Federal, quando houve a ordem de prisão para ele, lá de fora para cá. E na revista feita na casa dele, encontraram o tal pedaço de papel que foi apelidado de minuta do golpe, que era um pedaço de papel. Exatamente isso, gente. Um pedaço de papel onde estava escrito uma grande besteira, que era a intervenção, um estado de defesa decretável dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Pô, isso aí é para você dar gargalhada com um negócio desse. Algo absolutamente inviável, impossível, irrealizável. Não tem base legal nem constitucional nenhuma. Então isso não poderia ser levado em conta. Um pedaço de papel. Foi isso que levou à criminalização de Anderson Torres. E o curioso em relação ao Anderson Torres, que nos tempos do governo Bolsonaro, quando ele era ministro da Justiça, o Anderson gostava de dizer nos bastidores que ele era a pessoa do governo que tinha a melhor interlocução com ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente chega àquela conclusão que em Brasília não tem amigos, ou que amigo de ministro é quem enrola o ministro. Você entende o provérbio popular que é chulo, e eu não vou repetir aqui para a nossa imensa audiência do Jornal da Oeste. Mas o Anderson Torres foi quem se danou primeiro com essa história toda. Então, por que ele acabou sendo tão perseguido? Vamos lembrar, no tempo em que ele foi ministro da Justiça, a pasta bateu recordes de combate ao narconegócio. E todo mundo que tenta combater o narconegócio acaba sendo punido de algum jeito ou de outro. Então, Anderson Torres
deixou muito claro nesse depoimento que ele não tinha o comando sobre a Polícia Militar do Distrito Federal, que o colocaria como responsável por omissão eventual no 8 de janeiro, lembrou ao ministro que em Brasília, no Distrito Federal, é diferente, a polícia não responde ao secretário de Segurança, responde diretamente ao governador. Então, tudo que foi imputado a ele foi uma imensa injustiça que agora precisa ser reparada. Mas vai ser reparada como? Ele já teve a sua destruição moral promovida, já foi desmoralizado publicamente. Quem vai ressarcir Anderson Torres pelos danos que ele sofreu? Esse é o grande drama de toda essa história do processo do 8 de janeiro. No caso dele, nem anistia vai resolver. E se for condenado, então, aí será o ápice maior de qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa.